Graças e paz, irmãos. Vamos para nosso momento de buscar a Deus através da sua santa palavra, através dos seus ensinos perfeitos para as nossas vidas. Quero convidá-lo a abrir a Escritura Sagrada, a palavra do nosso Deus, no livro de Mateus. No Evangelho de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. Vamos fazer a leitura apenas do versículo 9. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Os irmãos encontraram? A palavra do nosso Deus diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração. Santo Deus, eterno e glorioso, Tu, Pai, que chama à existência as coisas que não se via, Tu que é o Deus Todo-Poderoso, Senhor que deu a chuva dessa manhã, a Ti, ó Pai, o único e verdadeiro Deus, nós clamamos. Abençoa este momento, Pai. Abençoa cada um dos irmãos aqui presentes. Com o Teu Santo Espírito, ilumina as nossas mentes e corações para entendermos a Tua palavra. E assim como a chuva caiu e regou a terra, nós te pedimos, Pai, que a Tua palavra regue os nossos corações e nutra em nós verdadeiro sentimento de santidade, de desejo por nos aprofundar em Tua palavra, de Te buscar e de Te servir verdadeiramente. Em nome de Jesus, Pai, nós Te clamamos, nós Te pedimos que as palavras aqui mencionadas tenham um intuito tão somente de glorificar o Teu santo nome, de depositar toda glória a Ti, ó Deus, a quem é devida toda glória. Nos ajuda, nos ilumina, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando nós lemos um texto como esse, quando nós lemos a palavra pacificadores, que remete à paz, né, ao cessar fogo da guerra, nós somos remetidos automaticamente àquelas pessoas que promovem a paz, promovem o fim das discussões, o fim das contendas, o fim das guerras. E automaticamente nós nos lembramos que vivemos em um mundo de constantes guerras. Num mundo que está em guerra constantemente, que as pessoas estão furiosas, iradas, iracundas o tempo todo, querendo guerrear uns contra os outros, impor as suas verdades, impor a sua glória, suposta glória. A história por completo, do início ao fim, desde que há homem, ela está banhada de sangue. Desde o mundo antigo até os dias de hoje, há guerras em vários níveis. 2 dos primeiros homens, irmãos, Caim e Abel, entraram em uma contenda, na verdade. Caim contendeu com Abel e o matou. Desde sempre, a guerra está presente na história. Desde o mundo antigo até os dias de hoje, guerras e mais guerras são feitas diariamente, em vários níveis. Seja nas famílias, sejam em grupos de amigos, seja guerra política, seja guerra entre nações, seja guerra civil. Em vários níveis há guerra. A cada dia que passa, os homens, eles cada vez mais buscam meios de combater os seus inimigos. Eles se esforçam para estudar a melhor forma possível de combater os seus inimigos. Seja pela inteligência estratégica das guerras, seja pela inteligência e busca das tecnologias mais eficientes e potentes que tornam o poder bélico destruidor cada vez maior.
De muitas formas o homem busca se fortalecer para as guerras. E criam armas de todos os tipos. E criam armas de diversos níveis. Inclusive as conhecidas como armas de destruição em massa. Como as armas nucleares, as bombas atômicas, bombas de hidrogênio, de nêutron, seja do que for. Armas que causam estragos, que dizimam milhares de pessoas, como o exemplo que temos na história de Hiroshima e Nagasaki, que foi dizimada por bombas atômicas. Há várias décadas, nós, nesse mundo, não temos um período de paz. Só no século XX, o século passado, houveram duas grandes guerras intituladas de guerras mundiais, justamente porque envolveu o globo quase inteiro. Foi uma guerra de nível tal a ser chamada de Guerra Mundial. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, veio o que nós conhecemos por Guerra Fria. E desde então, o mundo está em constante iminência de guerra. O mundo vive uma tensão constante de guerra. A qualquer momento pode emergir uma guerra. E os motivos são diversos. É religioso, são as energias renováveis, as riquezas, ouro, petróleo, o que for. O ser humano está pronto a qualquer momento para guerrear. E vivemos nessa constante iminência. Será que a qualquer momento vai vir uma guerra? Ou uma terceira guerra mundial? Só agora, meus irmãos. Só agora, no século XXI. Isso significa de 2001 até agora, até os dias de hoje, até 2023. Há registros de mais de 25 guerras e conflitos armados ao redor do globo terrestre, em uma proporção tal a ponto de ser reconhecido como guerra. As mais recentes que nós temos conhecimento, que estão presentes no nosso noticiário, foram a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e mais recente ainda, Israel contra os terroristas da Palestina, do Hamas. Cada dia que passa, mais e mais sangue é derramado. A cada dia que passa, a crueldade do homem, a ira, a ganância, a miséria pecaminosa do coração do homem irado fica em relevo. A Escritura diz que os pés deles são velozes para derramar sangue. Essas coisas, meus irmãos, certamente, todo esse contexto que nós temos visto desde que nascemos, deve nos lembrar das palavras de Jesus, que estão em Mateus 24:6. Jesus diz: "E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim." Essas são as palavras de Cristo, que já mostrava como as coisas seriam e como tem sido de fato. Agora, quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para as palavras de Cristo, que ele diz: "Bem-aventurados os pacificadores." Quando nós pomos em contraste essas coisas, nós podemos pensar, então, o que será que Jesus quis dizer com essas palavras? Será que ele está falando de pessoas ou grupos que visam ou tentam promover a paz no mundo? Pacificadores remete à paz. Será que ele está falando dessa paz, dessas guerras? Nós temos o exemplo de uma fundação, acredito que conhecido por todos ou pela maioria, chamada Fundação Nobel. Cada ano que passa, em todos os anos, a Fundação Nobel entrega um prêmio Nobel. Tem vários âmbitos do prêmio Nobel, mas especificamente, todos os anos ele entrega o Prêmio Nobel da Paz, considerado o prêmio máximo para aquelas pessoas que promovem a paz no mundo. Ao longo do período que a fundação distribui esse prêmio, mais de 100 pessoas já foram premiadas com o Prêmio Nobel da Paz. Quase 30 organizações já foram premiadas com tal prêmio, por
na visão deles, promoverem a paz no mundo. O último prêmio Nobel foi entregue esse ano a uma mulher chamada Najd Mohammadi, uma iraniana que luta pela implantação dos direitos humanos no Irã, que é um país que nós sabemos terrível, com cultura maligna, terrível, violenta, agressiva, cheia de terroristas, com uma religião impura, com uma religião ímpia. Nós temos também outros nomes conhecidos na história. O ex-presidente americano Barack Obama já recebeu também o Prêmio Nobel da Paz. Mas afinal, ao observar as palavras de Cristo, quando Jesus disse bem-aventurados, quer dizer, felizes. Veja, não é felizes apenas. Nós sabemos que bem-aventurados, a palavra makarios, no grego, usada é a felicidade máxima, a felicidade plena. Cristo diz, felizes são os pacificadores. Afinal, a que tipo de luta para promover a paz o Senhor Jesus está falando? Não podemos esquecer que as palavras de Jesus, de que já são bem-aventurados, já são felizes os pacificadores, elas ainda contêm uma promessa maior, uma promessa mais sublime, infinita. Na continuação do texto ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. É bem verdade, meus irmãos, que algumas causas seculares comuns do dia a dia, como essas pessoas se envolvem buscando promover a paz, elas são verdadeiramente abençoadoras para algumas pessoas. Para alguns grupos oprimidos politicamente ou por uma religião má, essas pessoas são abençoadoras em algum nível. Mas a virtude aqui proclamada pelo Senhor Jesus Cristo, que oferece uma bênção infinita para os pacificadores, uma bênção infinita de ser chamado filho de Deus e de ter a alegria plena em seu coração, ela certamente não pode ser conquistada pelo mérito humano. De uma pessoa que eu promovi a paz, eu mereço, agora eu sou um filho de Deus. Sabemos que isso não se sustenta em lugar nenhum da Escritura. Nós sabemos que não é assim que podemos interpretar esse texto. Muito menos a filiação ao Deus vivo pode ser condicionada a causas políticas, a mera justiça social. E eu não estou dizendo que essas coisas não tenham o seu valor. Elas têm, e nós como cristãos devemos promover também elas. Mas certamente elas não podem comprar a bênção de ser chamado filho de Deus. Segundo Arthur Pink, para chegarmos a uma interpretação satisfatória, coerente dessa sétima bem-aventurança, nós devemos levar em conta alguns fatores que nós já temos levado aqui. Primeiro, aqueles a quem o Senhor Jesus está dirigindo essa mensagem. Segundo, a posição dessa bem-aventurança em relação às demais bem-aventuranças. E terceiro, a ligação desta bem-aventurança com a próxima bem-aventurança, com a oitava bem-aventurança. Devemos ter em mente esses três fatores para que a gente consiga fazer uma interpretação coerente. Primeiro, Jesus ele está pregando para judeus. Jesus está pregando para aquele povo que tinha, como nós sabemos, a história marcada por guerras. A história é cheia de guerras. Quando você abre os livros dos reis, de crônicas, ou até antes disso, na entrada de Jerusalém, de Israel nas terras prometidas, nós vemos que Israel foi um povo de guerra. Ele guerreou constantemente. E Jesus está pregando para esse povo, que na antiga economia, no Antigo Testamento, aqueles homens diziam que tinham ao seu lado o Senhor dos Exércitos para vencer as guerras. Eles eram um povo que viviam em meio a guerras, que viviam também em constantes tensões, como até hoje, geograficamente, vivem. Mas eles diziam que tinham o Senhor dos Exércitos ao lado deles, que os dava vitória nos combates. E agora Jesus está dizendo para aquelas pessoas, bem-aventurados, os pacificadores. No passado, aquele povo havia sido chamado para conquistar as terras de Canaã.
que o Senhor havia dado por promessa a Abraão e a sua descendência. A terra que mana leite e mel. Eles viam a guerra muitas vezes como algo necessário. Era necessário para manter o seu território, era necessário para manter a ordem do seu povo. Mas agora Jesus vem apresentar a nova aliança para aquele povo. A nova economia de como Deus passa a tratar o seu povo, na qual o hino de fundação dessa nova economia, de quando Cristo nasce, bem lembra Arthur Pink, está escrito no capítulo 2, versículo 14 do livro de Lucas. E quando Cristo nasce é cantado o hino que diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Como também temos cantado aqui. Então Jesus está pregando para aquele povo. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, nós devemos lembrar que esse é o 7º degrau nessa escadaria que nós chamamos de bem-aventuranças. Nessa escadaria que nós reconhecemos que nela encontra-se a felicidade plena. Porque Cristo está no topo dela, mas Ele também está em todos os degraus no caminho, nos conduzindo, firmando os nossos passos, fazendo andar em cada um desses degraus um pé por vez. De modo que só podemos interpretar essa bem-aventurança dentro do seu contexto. Extrair a 7ª bem-aventurança e colocar apenas no contexto público, social, é uma grande afronta às palavras de Cristo. Porque Ele apresenta ela em 7º lugar, como 7º ponto, o 7º degrau nessa escadaria perfeita. Por isso, extrair pode causar grandes problemas de interpretação. Em terceiro lugar, esta bem-aventurança, a 7ª, ela dá o contexto necessário para que possamos, mais na frente, se o Senhor permitir, semana que vem, podermos compreender corretamente o significado da 8ª e última bem-aventurança, que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós não podemos extrair as bem-aventuranças e interpretá-las fora de contexto. Portanto, nós devemos analisar essa passagem estritamente dentro do seu contexto imediato, para não cairmos no grande erro de pensar que podemos, de alguma forma, pelas nossas ações externas, merecer ser chamado filho de Deus, porque promovo uma paz e uma justiça social. Porque sou pacificador no sentido comum. Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer isso, mas que não alcançamos a bênção divina pelos nossos méritos. Por isso, meu irmão, eu quero tratar nosso primeiro ponto dessa manhã, e diz assim: nós recebemos uma ordem de proclamar a paz. A primeira metade do versículo, Jesus escreve: bem-aventurados os pacificadores, ou seja, felizes aqueles que são pacificadores. Um certo comentarista bíblico, ele diz que as escrituras elas começam com paz no jardim do Éden e terminam com paz na eternidade. Nós compreendemos muito bem isso. Nós vimos várias vezes como o Senhor criou um mundo harmônico, perfeito, em paz. E nós estamos reunidos aqui hoje porque é uma promessa eterna de paz. Que o Senhor restaurará todas as coisas. E finalmente estaremos reunidos com o nosso Deus pela eternidade em paz. Isso é uma grande verdade. Não podemos negar na Escritura. Mas a questão é: o que está entre esses dois momentos da história? O que está entre esse momento inicial que o Senhor fez todas as coisas boas, perfeitas e agradáveis, e o final que o Senhor restaurará todas as coisas para serem novamente boas, perfeitas e agradáveis? O que está no meio termo são inimizades e guerras. É isso que existe no meio termo. Logo,
de imediato nós lembramos como o Senhor fez um mundo harmônico, como o Senhor criou todas as coisas belas, como todas as coisas se encaixavam e estava tudo estruturado no seu devido lugar. E o próprio Deus é quem, em sua obra perfeita da redenção, também vai restabelecer a paz para a eternidade. Porque Ele é um Deus de paz, é um Deus harmônico. E Ele já move também a paz em nossos corações nesse momento. Por isso Ele é chamado em Filipenses 4:9, o Deus de paz. E o seu Filho, Jesus, é chamado em Isaías 9:6 de Príncipe da Paz. Escritura, meus irmãos, começam e terminam com paz. Mas o que está no meio, meio termo desses dois momentos, inicial e final, são guerras, são inimizades. E afinal, o que então motiva, o que então traz a necessidade de nós sermos pacificadores? O que foi que motivou essa necessidade? Por que há guerras? Por que há inimizade? E a resposta é bem clara. A queda no pecado, a transgressão de Adão, o pecado original fez do homem inimigo de Deus. Mais uma vez, nós somos lembrados dos efeitos terríveis que o pecado tem. O pecado é o nosso maior inimigo. Os crentes acham que é o diabo, né? Não. Pecado é o nosso maior inimigo. O pecado, ele nos fez inclinados para as coisas da carne. O pecado promoveu uma inimizade com Deus. O pecado trouxe guerra contra o Criador. A rebelião de Adão, ao escolher comer do fruto proibido, revelou que ele desprezou a lei de Deus. Mas não tem, meu irmão, como desprezar a lei de Deus sem desprezar o próprio Deus, de quem a sua lei emana, de quem sua lei santa e justa emana, porque ela vem da sua justiça infinita. E quando o homem comete pecado, ele despreza a lei de Deus e ao mesmo tempo despreza o próprio Deus. O pecado promoveu inimizade contra o Senhor. Promoveu inimizade contra o Deus Criador. Romanos 8:7 diz: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A inclinação da carne é contrária às virtudes perfeitas e santas de Deus. A inclinação da carne busca fazer o que é oposto à verdade de Deus. A Escritura diz que ela não só não está sujeita à lei de Deus, mas que ela se tornou incapaz de estar sujeita à lei de Deus. Ela nem mesmo pode estar sujeita à lei de Deus. A queda no pecado, meu querido irmão, ela traz esse defeito, esse efeito terrível e imediato no homem. Assim que Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder de Deus. Foi culpar o Senhor por ter dado Eva. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, primeiro livro da Escritura, no capítulo 3. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 9. Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. E o Senhor Deus, isso após a queda, após Adão pecar. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, veja, Deus, o Senhor, que andava no jardim pela viração do dia. Ele disse, onde você está? É óbvio que Deus sabia. Mas ele quis mostrar isso em sua narrativa. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Primeira coisa que o homem faz é se esconder de Deus.
temer a voz do Senhor depois que peca. Porque ele viu que estava nu. Ele agora olhou com seu olhar malicioso, pecaminoso, corrompido. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? É óbvio que Deus sabia disso. Mas ele pergunta para Adão. E a resposta de Adão é: olha, meus irmãos, como o pecado é terrível. A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Observe a diferença de quando Adão era puro para agora Adão pecador. Quando Deus faz cair pesado sono sobre Adão, lhe tira uma costela e cria a sua mulher, a sua aliada, a sua auxiliadora idônea, a sua aliada, que alguns acham que é a tradução mais adequada. A Escritura diz que Adão olha para ela maravilhado e diz: que coisa incrível, essa é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele feliz e maravilhado por aquela bênção divina, ele diz: ela chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E ele fica muito feliz, porque antes ele estava só, mas agora tinha uma aliada. Agora, com a queda do pecado, com a sua natureza corrompida pelo erro, Adão olha para Deus e diz: sabe aquela mulher que você me deu? Ela que me fez comer o fruto. Ela que me deu da árvore e eu comi. Então, ele revela agora a natureza corrompida, carnal, pecaminosa, que foi invadida, que invadiu seu coração. Ele devolve agora a culpa para Deus, como quem diz: você é o culpado disso, foi você que me deu ela. E quantas vezes nós não fazemos uma coisa parecida? Chamamos as bênçãos e livramentos de Deus de mal sobre a nossa vida. Quão corrupto é o coração do humano, o coração do homem. Mais enganoso do que tudo. Foi o Senhor que me deu essa mulher para me trazer esse mal. É isso que Adão disse para Deus. É assim que o pecado se manifesta em nossos corações. Da forma mais odiosa, maligna, irada, a ponto de culpar a Deus pelas nossas próprias falhas. E nós começamos a ver como Adão se rebela contra Deus. Se rebela contra a sua ordem, contra as suas bênçãos, contra a natureza santa e divina. Imediatamente o homem cai em pecado e cria uma barreira de inimizade contra Deus. E o homem se torna culpável diante de Deus. Culpado pela sua transgressão. Essa narrativa do Éden, ela apresenta uma verdade muito triste. A partir daquele momento, a paz que havia em toda a criação. Não havia só paz entre Deus e o homem, mas havia paz em toda a criação. Os animais viviam em harmonia. O jardim era harmônico, sem pragas, sem doenças, sem chagas. Toda aquela harmonia agora foi perdida. Toda aquela harmonia foi extraviada porque o homem transgrediu a lei de Deus. O homem desestabilizou a criação, trazendo inimizade e trazendo a consequência do seu erro sobre toda a criação. E a consequência do seu erro é a morte. É por isso que Paulo escreve em Romanos 8,19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação tem uma ardente expectativa, está ansiosa para que Deus revele quem são os seus filhos. É ansiosamente que a criação geme, espera e suporta angústias, como está escrito em Romanos. Até o presente momento. A revelação dos filhos de Deus é a maior ansiedade. Sabe por quê, meus irmãos? É porque no dia em que todos os filhos de Deus forem publicamente revelados, que todos os eleitos estiverem diante do Criador para receber a salvação agora plena, a liberdade plena, a criação será novamente redimida do cativeiro. E tudo se fará novo por Deus. E não haverá mais a vaidade e a morte também para a criação. Agora haverá paz. Jonathan Edwards, ele escreve em sua pregação chocante,
pecadores nas mãos de um Deus irado, que não é com alegria que o sol nasce todas as manhãs e brilha para você cometer pecados contra Deus. O sol que o Senhor fez não nasce com alegria para que você peque na claridade, lhe dê energia para pecar. Mas aqui está a promessa também de Deus para a redenção. Ao passo que o homem peca, se rebela contra o Criador, o mesmo Criador puro, santo e misericordioso está disposto para perdoar os seus pecados. E imediatamente nesse texto, na continuação do capítulo 3 de Gênesis, acompanhe comigo. O versículo 13 diz: Então o Senhor disse à mulher: Que é isso que você fez? E agora a mulher, para variar, joga a culpa no diabo. A serpente me enganou e eu comi. A velha serpente, o diabo. Então o Senhor disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos. E entre todos os animais selvagens, você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. E agora vem a rica, a sublime, a perfeita e santa promessa de Deus. Está escrito: Porém, inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, meus irmãos, é a pregação de Cristo. Cristo vai vir para acabar com todo o erro e o engano, e a raiz do engano e o pecado. Ele veio já. O Senhor prometeu e cumpriu. O Senhor promete a vinda do seu Filho, o maravilhoso conselheiro, o mesmo que está aconselhando e pregando essas palavras para o povo de Israel. O Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. É o próprio que diz: Bem-aventurados são os pacificadores. Porque o homem se rebelou e está em guerra contra Deus. Mas bem-aventurados são os pacificadores. E aqui agora vem o sentido pleno das palavras de Cristo. Esse é o mesmo que entrega aos seus eleitos. Cristo, ele entrega aos seus eleitos uma comissão geral. Uma comissão universal para os seus filhos, para a sua igreja. Em Marcos 16, 15 e 16 diz assim: E disse-lhes: Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Essa, meus irmãos, essa é a mensagem da paz que os filhos de Deus devem promover dia e noite, pregar em tempo e fora de tempo. Que em Cristo nós temos paz com Deus por causa do seu sangue derramado. Que no sangue de Jesus, o sangue da nova e eterna aliança, somos redimidos para a salvação. É a pregação do evangelho genuíno que faz de nós verdadeiros pacificadores. Quer ser pacificador? Pregue a verdade dia e noite, incansavelmente, incessavelmente. Pois só o Cordeiro morto e ressurreto, só Cristo que venceu a morte, pode nos trazer a paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento. É no seu ato gracioso, é na sua morte que nós temos paz. É justamente porque Ele cumpriu, é justamente porque Ele sofreu todo o dano da guerra em nosso lugar, que nós podemos ter paz. Aliás, é por isso que nós, quando nos reunimos ou nos encontramos, nós nos olhamos e dizemos: graça e paz da parte de Cristo. Pois primeiro Ele nos deu a vida gratuitamente para, enfim, promover a sua paz verdadeira. Você, meu irmão, ou você que ainda não conheceu o Evangelho, você é chamado para ser um pacificador. Não apenas um pacificador no sentido secular de promover paz contra guerras externas, mas você é chamado para ser um pacificador, pregando o Evangelho, para promover a paz entre Deus e os homens. É só depois, meus irmãos, de sermos pobres em espírito, como nas outras bem-aventuranças está escrito. É só depois de reconhecer a nossa inimizade contra Deus. É só depois de chorar pelas suas faltas contra o Senhor.
É só depois de ser manso para reconhecer a sua posição de pecado, de fraqueza, de reconhecer que está em guerra, esteve em guerra contra Deus. É só depois disso que você pode estar sedento pela justiça de Cristo. É só depois de estar sedento pela justiça salvadora de Cristo e ser servido dela dia e noite, é que você pode agir misericordiosamente. Você pode exercer as obras de misericórdia santas. É só assim que você pode estar com o coração limpo, sendo puro de coração. É pelo que Cristo fez por você. É só assim que você poderá proclamar a verdadeira paz, a paz de Deus, as virtudes de Cristo. E você vai pregar a paz de Deus pelo sangue do Cordeiro que foi morto em favor de muitos. Essa é a mensagem do Evangelho. E aqui nós temos essa perfeita, bela, linda pregação de Cristo. Pregação do Senhor Jesus Cristo nas bem-aventuranças. Ó, meus irmãos, que profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem pode ser conselheiro desse Senhor, que sabe todas as coisas, que nos revela a sua imensa graça através dessa mensagem linda. Volte para o texto de Mateus, por favor, capítulo 5, e acompanhe comigo a partir do versículo 3. Cristo diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Observe quantas promessas nos são oferecidas a nós, pecadores miseráveis. Em cada um desses degraus que o Senhor Jesus nos conduz para andar em seu amor, em sua justiça, herdamos o reino dos céus, o qual já vivemos agora, já pregamos o reino dos céus. Cristo inaugurou e nós já pregamos, e um dia viveremos plenamente o seu reino. Já somos consolados pelo seu amor sacrificial. E se Cristo morreu pelos nossos pecados, é evidente que Deus não voltará atrás no seu perdão. Herdamos também essa terra sem guerrear. Herdamos em paz, sem necessitar levantar uma espada sequer, como ele diz, herdarão a terra. Pois o nosso Deus é o Deus de paz e é também o Senhor dos exércitos. Nós somos saciados por aquela justiça que tanto temíamos. Aquela justiça que Adão temeu ao dizer: Senhor, ouvi a tua voz e me escondi. Agora nós vamos ao encontro dele, porque ele nos amou primeiro. Recebemos a misericórdia máxima da salvação. Tantas outras nós diariamente ganhamos de Deus. Já vemos o Senhor, ao olhar para Cristo, vemos o Deus Todo-Poderoso, porque Cristo é plenamente Deus. Mas chegará o dia que veremos o Criador face a face. Aquele que diz: haja luz, e houve, haja as estrelas, haja os cosmos, cada planeta, cada estrela, cada brilho, cada detalhe, ele diz: haja e houve, e com sua criatividade infinita e seu poder criador, ele cria todas as coisas perfeitas. Chegará um dia que nós estaremos diante dele, face a face. Essa é uma promessa infinita. Não bastasse todas essas glórias, todas essas dádivas que são incomensuráveis, que não podemos medir nem contar. Agora o Senhor nos diz mais. Sabe esse Deus Todo-Poderoso? Vocês serão chamados filhos de Deus. Esse é o segundo ponto da mensagem dessa manhã. A promessa de uma sublime filiação. A sublime promessa de sermos filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados
filhos de Deus. É evidente, meus queridos irmãos, que os esforços humanos não podem comprar essa bênção de ser chamado filho de Deus. Que, por sinal, não é apenas um título vazio. Ó, fulano é filho de Deus, eu também sou. Não. Mas aqui está representado a verdadeira bênção, a doutrina perfeita da adoção de filhos. Aqueles que receberam a Jesus como Salvador são adotados por Deus como filhos. Somos enxertados na videira, na família de Deus. Significa que somos filhos de fato, com plenos direitos de filho. Com direito à herança eterna nos céus, onde a traça nem o ferrugem pode corroer tal herança, porque ela é infinita, imutável e incorruptível em Deus. Que alegria, meus irmãos, é poder dizer, sabe aquele que fez todas as coisas perfeitas e belas? Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai. Por isso que nós podemos clamar, Abba, Pai, meu Pai. Quantas pessoas se gabam por ser filho? Sabe de quem eu sou filho? Sou filho do Criador. Os pacificadores, eles são chamados filhos de Deus. Isso é uma verdade espiritual. É uma verdade eterna que não pode ser conquistada por esforços humanos. Pessoas que não foram alvos da maravilhosa graça não podem ser chamados filhos de Deus. Não serão reconhecidos como filhos de Deus. Eles podem ter 10 prêmios Nobel da Paz. Sem Cristo, eles nunca serão verdadeiros pacificadores. Os pacificadores comuns, me refiro a esses homens que se ocupam com as coisas desse mundo, eles têm sim a sua importância. E nós, como cristãos, também devemos promover e muitas vezes assumir a posição de pacificadores contrários às guerras, nas pequenas coisas, nos conflitos familiares, nos conflitos entre amigos, no trabalho, seja onde for, e até nas grandes, nas guerras malignas. Nós devemos assumir a posição de pacificadores. Mas o que deve figurar, meus irmãos, como primordial, como a primícia das nossas vidas, é a pregação do Evangelho da Paz. Você é pacificador quando você olha, Deus está em inimizade com você, mas Ele está disposto a ter paz. Vá e promova a paz, pregando o Evangelho a toda criatura. É a salvação de Cristo. São as boas novas. Inclusive, é o significado da expressão boas novas, as boas novas. O Evangelho, essa expressão boas novas, era usada no passado como contexto de guerra. Os grupos estavam em guerras e eles esperavam alguma pessoa vir com a notícia. Essa notícia era chamada de boas novas, afinal, a guerra acabou ou não? Teremos paz ou não? E as boas novas eram usadas nesse contexto de guerra para saber quem havia vencido e se haveria paz após aquele momento. Nós agora somos chamados para sermos arautos de Cristo, para proclamarmos as boas novas. Olha, a guerra com Deus pode acabar agora na sua vida e você ter paz com Ele. Esse é o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo venceu, Ele morreu e ressuscitou. Por isso nós podemos ter paz com Deus. É por isso que somos chamados filhos de Deus. Todo aquele que crê será chamado filho de Deus. Mas o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Todo cristão verdadeiro, ele deve proclamar essa paz. Ele deve ter prazer em evangelizar. Não pode, meus irmãos, haver alguém que se converteu, que disse receber a paz de Deus, não sentiu desejo algum de pregar a paz para o próximo, de ver os seus filhos, os seus parentes, seus pais morrerem sem Cristo. Como pode ele se duvidar se essa pessoa realmente foi alcançada pela paz de Deus? Não tem como haver um crente que não ame a paz do Senhor e que não queira proclamar a toda criatura. O pacificador é aquele que prega com fidelidade o evangelho da salvação. E a mensagem é essa: todos os homens fora de Cristo estão em inimizade contra o Criador.
porque pecaram e porque desobedeceram, todos os homens sem Jesus estão em guerra contra Deus. E você pode perguntar, será que você que está em guerra contra Deus, se você estiver, você tem condição de guerrear contra o Senhor dos Exércitos? Você acha que você tem alguma chance de ganhar? Aproveite agora que Cristo te oferece a paz. É evidente que você não tem chance alguma. É evidente que você não merece, mas que pela graça Ele te convida para a salvação. Ele está disposto a ter paz contigo. Cristo fez toda a obra que você não podia. Ele te oferece um pacto de paz, um pacto gracioso. Essa paz não é oferecida com condições, mas ela é dada de graça para todo o que crer. Como está escrito em Colossenses 1, 19 e 20, porque Deus achou por bem que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É pelo sangue de Cristo que Deus nos reconcilia com Ele mesmo, promovendo a paz. E nós somos agora chamados para sermos promotores, arautos dessa paz. Aqueles que dizem, olha, Cristo veio trazer a paz. Jesus te oferece a verdadeira paz. Jesus te oferece a verdadeira reconciliação. Ele te chama para ser mais um desses arautos, para promover a paz que excede todo o entendimento. Como está escrito em Romanos 10, 15. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Você pode dizer se seus pés são bonitos, se seu andar, seu caminhar é para promover a glória de Deus e santidade, justiça, a paz do alto. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Para encerrar, meus irmãos, eu peço que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2. Vamos fazer uma leitura a partir do versículo 11. Vamos ver as palavras de paz proclamadas pelo apóstolo Paulo, que também confirmam as palavras de Cristo. A palavra do nosso Deus diz, versículo 11, Efésios 2:11. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, antigamente vocês estavam separados da comunidade de Israel. Vocês eram incircuncisos. Versículo 12, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Pessoas como nós, gregos, gentios, fora da comunidade de Israel, não tínhamos esperança, porque não ouvimos falar da promessa. Versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados. Porque nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Pelo sangue que Ele derramou, nós nos tornamos agora próximos ao Senhor. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. Não há paz sem Ele, não há paz sem Cristo. E mais, de dois povos, gentios e judeus, Ele fez um só. E na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio. A inimizade. É por meio da sua vida que Ele entregou na cruz que essa parede de inimizade, de guerra foi derrubada. Versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Isso era o que nos diferenciava da comunidade de Israel. Eles tinham muitas e muitas ordenanças que apontavam para Cristo. Mas Cristo aboliu todas elas para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos
em um só corpo com Deus, porque mesmo tendo todas aqueles mandamentos, eles também estavam em guerra porque pecavam contra o Senhor. Mas agora é dito que reconciliasse ambos, os dois, em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Por meio da cruz, a inimizade é destruída. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, e só por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos, significa cidadão da mesma cidade, concidadãos dos santos. Só isso? Não. E membros da família de Deus, filhos de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Essa é a promessa de paz que o Senhor nos entrega. O apóstolo Paulo confirma as palavras de Cristo. Você precisa ser um proclamador da paz. Você quer ser feliz? Verdadeiramente, pregue o Evangelho. Mais uma vez, meus irmãos, as bem-aventuranças, elas nos ensinam que a felicidade plena está em Cristo. A felicidade plena está em ser como Ele é. Ele foi tudo isso. Pobre em espírito, manso, humilde. Ele mesmo chorou pelos nossos pecados. Cristo veio promover a paz. E nós, como seus imitadores, devemos pregar a paz que Ele veio trazer para nós. Bem-aventurados são todos aqueles que pregam o Evangelho. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor mova em nossos corações o desejo profundo de sermos seus verdadeiros imitadores. Amém. Se você coloca de pé, vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Santo Deus glorioso, obrigado pela tua palavra. Obrigado por tão grande obra que o Senhor realizou, pelo teu amor infinito, pelo teu amor imutável, pelas bênçãos que não podem ser medidas, nem muito menos compradas pelo nosso suor, nem esforço, nem por dinheiro algum do mundo, nem por ouro, nem por prata, mas o Senhor nos deu de graça a sua paz. O Senhor veio reconciliar-nos com o Senhor mesmo, com o próprio Deus, por amor. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, move em nós um desejo santo e constante de proclamar as virtudes do teu reino, de viver o evangelho da paz, de te glorificar em todas as coisas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.